Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer fazer análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai falar sobre exercício físico e cérebro. E aí, bacana? Não? Gosta desse assunto? Vamos lá, vamos ver o que vai vir por aí, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Espectadores da Jovem Pan News. Hoje eu quero falar sobre os benefícios da atividade física para o cérebro, Pronto, para a nossa mente, para a nossa cognição. pronto. Primeira coisa. Cognição é toda atividade que nos permite maior capacidade de comunicação, memorização, linguagem, cálculo. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando nós temos o exercício físico presente na nossa vida, ou seja, sendo praticado regularmente, a musculatura que se contrai, ela libera na corrente sanguínea alguns agentes chamados de miocinas, que é como se fosse o hormônio do músculo. E esse hormônio do músculo ele tem uma ação anti-inflamatória e também a neurogênica. O que é neurogênica? Ele consegue aumentar a plasticidade cerebral. O que é isso? Plasticidade do neurônio em se comunicar com outros. A gente pode ter um menor número de neurônios, mas esses neurônios, por estarem mais sensíveis e, digamos assim, mais ramificados, eles conseguem se conectar mais. E isso é sensacional, porque ao longo da vida, naturalmente a gente vai perdendo alguns neurônios, mas isso não quer dizer que a gente perca a capacidade de raciocínio, cognição, caso a gente mantenha bons hábitos de vida, entre eles a prática de exercício físico. Isso é muito legal e válido. Existe uma miocina que chama BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é essencial para esse efeito que eu acabei de falar e, consequentemente, manutenção desse processo de neurogênese e também de plasticidade cerebral. Outro ponto muito interessante é que a mente, né, como muito bem dita ali, a gente está falando de uma relação também de saúde mental e também uma atividade relaxante. Então, a ansiedade, por exemplo, ela tem uma hipersolicitação de alguns centros que estimulam o nosso corpo a ter mais velocidade de processamento. Então, nosso pensamento ele fica muito agitado. E o exercício físico ele consegue tanto do ponto de vista de plasticidade, mas também do ponto de relaxamento por conta da liberação de agentes que são vasodilatadores ou até mesmo que do ponto de vista central no cérebro conseguem melhorar um pouquinho também as vias de inibição dessa atividade cerebral. Então, ao invés de ficar muito excitadas, a gente tem vias também que são inibitórias. Então, a atividade relaxante do exercício é primordial para indivíduos que têm ansiedade e também a sinalização de centros regulatórios de relaxamento promove a melhora do sono, que está diretamente associado também à integridade cerebral. Por quê? Porque nós temos um sistema que se chama sistema glifágico, que é o sistema que faz a lavagem do cérebro quando você dorme. E aí a gente tem uma capacidade aumentada de lavagem cerebral anti-inflamatória durante o sono. E quanto melhor for o seu sono, melhor vai ser essa capacidade cerebral. E quanto melhor for o teu estímulo através do exercício físico, com a recuperação proporcional, mais benefícios você vai ter. Quando a gente faz só uma sessão de treino, naquele dia você tem um estado de alerta melhor, você consegue dormir melhor. Ó, Esse é vamos um lá. benefício. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você faz uma caminhada de 30 minutos, os estudos sugerem
e você tem um efeito vasodilatador que perdura até 24 horas. Se você tem uma capacidade vasodilatadora, o teu vaso ele relaxa e aumenta um pouquinho essa extensão, aumentando o fluxo de sangue. E isso é sensacional também, porque mais fluxo de sangue faz com que o teu sangue ele redistribua melhor para todos os sistemas e também a tua pressão não aumente tanto. Então, se a pressão está aumentada, significa que existem centros de coordenação da pressão arterial que estão mais excitados. E isso, quando você consegue reduzir, é uma das justificativas para você reduzir essa atividade nervosa como um todo e ter benefícios atribuídos a isso em 24 horas. E foi muito bem falado também da relação do sono e relaxamento. Também, né? Atual de um dia só de atividade física. Quando você começa a praticar atividade física com regularidade, em 2, 3 meses, você já tem melhora na memória, melhora também a aprendizagem. Vamos lá. Vamos com calma. Melhora na memória. Isso é muito interessante, porque quando você faz uma soneca depois do sono, eu acho, depois do almoço, os estudos têm sugerido que até 40 minutos você consegue melhorar muito esse estado de memória. E perda de memória é um indicador de estresse, é um indicador de excesso de produtividade sem a devida recuperação. Então, isso é um fator muito interessante, mas principalmente vinculado ao sono. Então, você tem uma via indireta da prática regular de exercício melhorando isso, certo? Melhorando o sono e, consequentemente, tendo esses benefícios. Agora, quando a gente fala de 2 a 3 meses para estar melhorando o aprendizado, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bem? Por quê? Porque a cognição, ela tem umas relações também diretas e também específicas com o tipo de aprendizado. Por quê? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que esse indivíduo já tenha aprendido um segundo idioma. Aí eu pergunto para você, ele vai ter mais facilidade em conseguir aprender um terceiro idioma do que uma pessoa que não aprendeu ainda o segundo idioma? Faz essa análise aí. Bom, ela vai ter sim maior facilidade no processo. Aí quer dizer então que esse indivíduo aí que já tem esse segundo idioma e está indo para um terceiro idioma e já tem uma facilitação do processo de aprendizado, começa a fazer exercício. A gente pode falar que foi o exercício que melhorou essa capacidade? Não, porque ele já teve uma bagagem prévia do processamento dessa informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de associação. É a mesma coisa de dizer que a creatina aumenta a capacidade cognitiva. Não, a creatina não aumenta a capacidade cognitiva. O que a gente tem que estar falando é que a creatina pode melhorar o treino e o treino como um todo, ele relaxa e consegue melhorar também algumas vias que podem facilitar o processo, mas não garantem isso. Então, eu não posso fazer uma associação direta com essa relação. Na verdade, eu preciso entender o todo para justificar a utilização ou não daquilo que eu queria melhorar. A utilização ou não do quê? Creatina para cognição, exercício físico para melhora cardiovascular, melhora de recuperação, melhora do sono, que indiretamente podem contribuir para isso. Mas vamos com calma, tá bem? Eu sou professor de educação física, nutricionista e psicólogo, tá? Mas é muito importante que a gente tenha um entendimento da coisa como um todo. E quando você incorpora ela como um estilo de vida, você diminui a chance de ter, por exemplo, doenças da mente, diminuindo a perda de cognição ao final de vida e diminuindo a chance de ter doenças como Alzheimer, por exemplo. As doenças neurodegenerativas, elas estão diretamente associadas a um estilo de vida saudável. Então, assim, a gente precisa entender também que o contexto como um todo da alimentação justifica, muitas vezes, as mãos dadas com a prática de exercício. Porque não adianta nada eu estar acreditando que eu faço 30 minutos de atividade física por dia e vou estar protegendo o meu cérebro contra o Alzheimer quando eu estou com
um IMC de mais de 30. O que que é um IMC? É um índice de massa corporal que divide o teu peso pela tua estatura ao quadrado. Se esse valor for mais de 30, você é classificado como indivíduo obeso. Então, olha só, eu faço 30 minutos de atividade física por dia. Olha, então estou me protegendo. Relativo. Relativo. Eu preciso necessariamente também emagrecer. Eu preciso estar pelo menos aí com IMC 25 ou com uma circunferência abdominal, se for homem, menor que 92 e se for mulher, menor que 78. Então, são talvez medidas que justificam que o meu metabolismo, naturalmente, ele está funcionando adequadamente, perto do meu peso e também, evidentemente, da prática regular de exercício físico, mas com uma sobrecarga que faça esse indivíduo ter adaptações tanto para emagrecer quanto para aumentar a massa muscular como um todo. Então, assim, a gente tem que estar sempre falando, sim, do estilo de vida ativo, mas necessariamente nós precisamos identificar sobrecargas, ou seja, o quanto eu já estou acostumado com aquilo lá e eu vou provocar um estímulo um pouco maior para causar uma nova adaptação. E isso é muito importante, ok? Então, assim, esse discurso ele precisa também ser condicionado a uma relação de manutenção daquele estímulo, ok? Ou seja, prática regular de atividade física pro resto da vida, bacana, mas de uma maneira que a gente rompa essas adaptações para ficar melhor ainda e se proteger ainda mais, beleza? Então, a atividade física vai trazer enormes benefícios para o seu cérebro, seja numa única sessão ou praticada ao longo da sua vida. Perfeito. Então, assim, é importante que a gente contextualize essas coisas, né? Porque a gente não pode ser só falar, faça atividade física. Ok, mas quanto? Quanto de atividade física, né? Então, quais condições eu preciso gerenciar isso e, de fato, manter de uma maneira segura dentro da minha capacidade física e também da minha capacidade de manter aquilo que eu já ganhei. Né? Então é muito importante essa relação entre ganho de peso, tipo de atividade que você faz, duração dessa atividade, recuperação proporcional. Então, quando eu estou falando de recuperação proporcional, treinei 3 vezes na semana. Foi suficiente para eu conseguir ter bons resultados naquela semana? Então, beleza, eu posso esperar 48 horas entre esses dias, porque esse estímulo foi adequado e proporcional à minha condição? Pô, perfeito. Esse é o ponto. E, consequentemente, eu vou ter os benefícios da prática a nível cerebral, nível cognitivo e também com todo o sistema neuromuscular, que de fato é o que a gente quer para se proteger contra o estresse, contra a ansiedade, contra a depressão e também as doenças neurodegenerativas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Comente aqui o que você achou. Curta também esse vídeo, é importante para o YouTube entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal também se essa é a sua primeira vez. E esteja sempre aqui conosco para falar sobre saúde, treinamento, nutrição, comportamento. Você é muito bem-vindo. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.